Querido Deus, eterno Pai, divino Senhor, te louvamos na beleza da sua santidade. Rendemos-lhe graça porque você é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Você é digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse. Só o Senhor é Deus. Você é onipotente, onisciente, onipresente. Você é o Deus vivo e verdadeiro, aquele em quem podemos confiar. Porque você é a razão da nossa existência. Paizinho querido, Trindade sacrossanta e augusta, rendemos-te graça, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque és digno de honra, de glória e de louvor. Seja conosco, ó Pai, na meditação da sua palavra. Seja com todos que vão receber, que a tua palavra seja viva e eficaz na vida de cada um, para o louvor da tua glória. Assim te rogamos. Ó Deus, em nome de Jesus, rendemos-te graça porque temos a tua palavra em nossas mãos. Rendemos-te graça, ó Deus, por você se revelar ao ser humano. Rendemos-te graça por termos acesso ao Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Porque nestes livros encontramos a sua declaração desde o seu ser, de identificação se revelando ao homem, aos ensinamentos que nos fazem crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Palavra esta que aonde vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Neste momento, iremos meditar um pouco no livro de Êxodo, que tem como ideias centrais: Deus tem um alto padrão de moralidade, o qual Ele exige do seu povo. Deus abençoa aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Deus revela o desejo de estar junto ao seu povo. Deus demonstra o seu poder aos israelitas quando os liberta da escravidão no Egito. Moisés atua como mediador entre Deus e os israelitas. Ele prenuncia Cristo como mediador entre Deus e todo o povo. Deus providencia um meio de o povo ser perdoado quando não alcançava o padrão de Deus. Falar em Êxodo é falar de um livro, como diz, que faz parte do Pentateuco, que foi escrito por Moisés, e ele foi registrado com o seguinte propósito: confirmar a autoridade divina da liderança de Moisés e da aliança da lei, bem como das regras para adoração. Foi um livro escrito entre 1446 e 1406 a.C. Ele apresenta as seguintes verdades: o Senhor deu autoridade a Moisés como líder de Israel para trazer a bênção da libertação do Egito. As leis da aliança dadas por meio de Moisés foram divinamente autorizadas para levar bênçãos ao povo de Deus. E as
Regulamentações de Moisés para a adoração no tabernáculo foram divinamente ordenadas para trazer bênçãos ao povo de Deus. Dentro desse contexto, você pode perguntar: o que significa êxodo? E o termo significa saída. Às vezes lamentamos com razão que haja tantas tendências e grupos diferentes dentro do povo de Deus. Essa é uma descrição que se encontra na Bíblia de Estudo Conselheira, para que você e eu possamos entender melhor o livro de Êxodo. São descrições as quais dificilmente serão compreendidas pelo povo de Deus, quando estes não dão ouvido à voz do Senhor como convém. Pois a própria palavra nos diz: se atentamente ouvirmos a voz do Senhor e obedecê-la, está lá em Deuteronômio capítulo 28, no verso 1. Se dermos ouvido à voz do Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançarão, nos conduzirão em bom termo. Lendo o comentário da Bíblia Conselheira, temos: às vezes lamentamos com razão que haja tantas tendências e grupos diferentes dentro do povo de Deus, os quais dificilmente andam juntos. Irmãos mais progressistas e ativos tendem a fazer história, intervindo e engajando-se em defesa de causas e de pessoas oprimidas. Por outro lado, o cultivo de um relacionamento com Deus mais contemplativo e devocional costuma ser deixado de lado e acaba sendo assumido por outros grupos e aos quais falta aquela prática social decidida. O livro de Êxodo, considerado por muitos como o episódio mais marcante e fundamental de todo o Antigo Testamento, oferece-nos uma oportunidade única de desenvolver, aliar ambas as frentes. Iniciamos com a bela e clara intervenção de Deus para libertar da escravidão um povo oprimido e conferir-lhe a dignidade e a qualidade de vida necessárias, com independência e sustento próprio. Como parte de sua intervenção, Deus retém seu povo no deserto por um tempo para ensiná-lo a adorar e a conhecer e seguir suas leis, antes de tomar posse de sua própria terra. Muitos autores comparam o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, com as etapas do desenvolvimento humano. Para alguns, Gênesis seria a concepção, enquanto Êxodo refletiria o nascimento e a primeira infância de um povo. Outros já atribuem a Gênesis o papel da primeira infância, enquanto a Êxodo, a Levítico e a Número caberia a segunda metade da infância e da adolescência. Deuteronômio seria a passagem de Deus, a passagem para a idade adulta. Então, se contemplamos aí nessa comparação, apresentando desde o nascimento, primeira e segunda infância e a vida adulta. O fato é que em Êxodo temos a narrativa da formação do povo de Deus que sai da opressão do Egito, opressão essa que foi vivenciada por eles durante 400 anos, e começa a conhecer e a aproximar-se de Deus que o libertou.
Isso, sem dúvida, inclui muitos aprendizados, como a ética dos 10 mandamentos, a resistência à tentação de voltar às garras da escravidão, o cultivo da integridade, da liberdade e de relações sociais juntas. Historicamente, essa marcha libertadora do Egito até Canaã, com a grande parada junto ao Monte Sinai, aconteceu em algum momento entre 1450 e 1200 a.C. Os estudiosos se concentram em duas datas mais prováveis. Ela mostra a beleza da atuação de Deus em favor de um povo pobre e oprimido, que seria transformado na nação descendente do crente Abraão, amigo de Deus, unindo hebreus e membros de várias outras nacionalidades em um povo separado para o Altíssimo, soberano sobre reis, céus e terra. Assim, nós contemplamos o contexto que compreende o Pentateuco e, mais especificamente, o contexto apresentado no livro de Êxodo. Dentro desse contexto, assim, temos neste livro um convite que nos apresenta que é também façamos parte dessa preciosa marcha de libertação de nossos feitores e de aprendizado na dependência do nosso maravilhoso Deus. Nós encontramos em Sua palavra a oportunidade de sermos libertos da escravidão do pecado, deixarmos de ser criatura, passarmos a ser filho, como diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu e seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Deus soberano, Ele quer nos tirar da escravidão do pecado e nos colocar no reino do Filho do seu amor. E esse contexto nós contemplamos desde o Pentateuco, porque o homem cai, como descreve lá em Gênesis, capítulo 3, os versos de 1 a 14, mas no verso 15, Deus promete que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria o ser humano de volta a ele. E essa promessa se concretizou na pessoa de Cristo Jesus. Entretanto, até a vinda de Jesus, vários acontecimentos se deram entre aqueles que foram chamados por Deus. Nós contemplamos que os hebreus, como descreve as Sagradas Escrituras, foram para o Egito e lá se tornaram escravos depois da morte do governador José. José era um dos filhos de Jacó. José, quando estava no Egito como governador, trouxe toda a sua família, ou seja, seus irmãos, seu pai, para estarem no Egito, e enquanto José estava vivo, este povo cresceram em número, cresceram em bens, mas após a morte de José, os faraós foram esquecendo da ação gloriosa de Deus e esse povo se tornou escravo. Quando a gente olha o contexto do livro de Êxodo, vai exatamente descrever a saída deste povo. Eu citei as ideias centrais que se encontram no livro de Êxodo. Essas ideias centrais, elas são descritas na Bíblia visual com iconográficos e para que você pudesse entender melhor
o que é a descrição do livro do Êxodo. Também fiz a leitura da descrição feita na Bíblia Conselheira a respeito do Êxodo. E ainda vou fazer uma outra colocação quando falamos na questão de mediação. E com relação à mediação, a Bíblia de Estudo de Genebra fala a respeito de Cristo em Êxodo. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E no livro de Êxodo já se fala a respeito deste mediador, porque é o único que coloca verdadeiramente o homem na presença de Deus. Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No livro de Êxodo já fala a respeito dele. Então, quem é o Cristo ou como é descrito o Cristo em Êxodo? Os cristãos podem aprender a respeito de Cristo ao longo de todo o livro de Êxodo, de várias maneiras. Em primeiro lugar, numa escala maior, a maneira pela qual os israelitas foram libertos da dura escravidão no Egito para a terra prometida de bênçãos divinas, apresenta uma importante metáfora da obra da salvação de Deus através da história. Deus redimiu o seu povo, escolhido dos poderes do mal, do qual eles haviam se tornado escravos. Julgou esses poderes e reivindicou o seu povo como seu primogênito, a nação santa de sacerdotes, em meio à qual ele habitou pelo seu Espírito, o modelo da divina vitória sobre os inimigos, o estabelecimento de um lugar para a habitação divina e a abundância de bênçãos encontram a sua maior realização na primeira e na segunda vindas de Cristo, conforme você pode encontrar em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, Efésios 2, de 14 a 22, Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 em diante, até o capítulo 22, verso 5. Em segundo lugar, o tabernáculo e seus serviços apontavam para Cristo. Em termos gerais, assim como o tabernáculo era o lugar da presença acessível de Deus na terra, Jesus habitou, literalmente tabernaculou entre nós, conforme João capítulo 1, verso 14, que nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Bem como no verso 17 deste mesmo capítulo 1, que nos diz o seguinte: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Além disso, a provisão de animais sacrificiais como solução temporária para o pecado de Israel antecipou o sacrifício da morte de Cristo, no qual o pecado foi punido de uma vez para sempre, conforme o capítulo 24, verso 8 de Êxodo, ou em Mateus, capítulo 26, versos 27 e 28.
João capítulo 1, verso 29, quando João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 12, verso 24, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Assim, o importante acontecimento da Páscoa é cumprido em Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. O papel principal que Moisés representou neste livro também aponta para Cristo. Moisés é o mediador entre o povo e Faraó. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Assim como os israelitas foram batizados com respeito a Moisés, conforme 1 Coríntios 10, 2, quando conduzidos através do Mar Vermelho, os cristãos são batizados em Cristo. Moisés foi o grande servo do Senhor que recebeu as palavras de Deus diretamente dele. O Evangelho de Mateus, em especial, apresenta Jesus como aquele que enfrentou o seu próprio êxodo. Mateus capítulo 2, versos 14 e 15. Ensinou a lei de Deus no monte, conforme Mateus capítulo 5, verso 1. E ficou lado a lado com Moisés no monte da transfiguração, conforme Mateus capítulo 17. Assim como Moisés estava disposto a morrer pelo bem do seu povo, conforme Êxodo 32, 10, Jesus serviu de substituto para o seu povo. A glória de Deus que se refletiu na face de Moisés, conforme Êxodo 34, 29, conforme 2 Coríntios 3, 7. É agora refletida naqueles transformados pelo Espírito de Cristo, conforme 2 Coríntios 3, 18. Você quer ter uma vida transformada? Quer ser chamado de filho em vez de criatura? Reconheça Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, pois Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que apresenta o ser humano a Deus. E este sai da escravidão do pecado de uma vez para sempre e é colocado na presença de Deus. A própria palavra nos mostra que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Além de tudo se fazer novo, a própria palavra nos diz que nada nem ninguém nos separará dele. Teremos vida eterna com Deus. Você quer ter vida eterna com Deus? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Assim como o povo no Egito precisava de sair da escravidão, e essa saída é descrita em Êxodo. Se você quer sair da escravidão do pecado, reconheça Jesus, e assim como nós contemplamos em Êxodo a saída do povo, deixando de ser escravo, passando a ser livre, sendo filhos, reconhecido por Deus como seu povo. Você quer ser povo de Deus, quer ser filho, reconheça Jesus. E assim você gozará de vida eterna com Deus. Você gozará da verdadeira paz. Você terá a inteira comunhão com o Senhor. E quem te revela isto e te conscientiza disto é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ela te conscientiza do pecado, da justiça e do juízo de Deus e te dá a oportunidade de você se reconciliar com Ele, ou seja, com Deus. Só através da palavra que é Cristo Jesus, você terá esta oportunidade. Que Deus, pois, te abençoe. Se você já é filho
Exalta e glorifica ao Senhor, porque um dia você foi alcançado, foi restaurado, deixou de ser criatura e passou a ser filho. E como filho, você agora exalta e glorifica ao Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.